Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like pro vídeo subir e vamos lá. Esses DDR3 também tem seus problemas, tá? Quando era o DDR2 você colocava 32 bits, colocava 2 GB de memória e usava. Para subir para 4 GB você tinha que pôr 64 bits e aí sim você subia os 4 GB. Aí você podia trocar para 32 bits para rodar os jogos que não rodava no 64. E DDR1 também. Você tinha que colocar a placa de vídeo e jogar os jogos DDR1. Porque não é que não aguenta no DDR2, é porque o jogo necessita o que tem na placa de vídeo. Já o do DDR2 funciona a placa de vídeo no DDR3. E você pode pôr a do DDR3 no DDR2. Mas vai esquentar um pouco. Então você não pode simplesmente tirar um DDR3 e pôr no DDR2. Caso o computador seja de 3 MHz e de 4 GB, ou de 3.200 MHz, aí sim, e for um computador bom, o processador, aí você pode pôr e usar. Caso contrário, não. É a mesma coisa eu falei do processador aí. Você pode pegar um processador DDR3, o computador tem que ser de 3 MHz. Aí você pega o processador de 3 MHz, que seja dual core, tá? Do mesmo, e o computador também dual core, suporte, e pode trocar. E aí pode esquentar um pouco. Não recomendo fazer isso. Ou você pode pegar do DDR2, certo? Eu fiz isso uma vez e deu certo. Que seja 3 MHz. E aí, queimou do DDR3. E aí você pode usar, sendo 3 MHz, no DDR3. Mas aí, pode ser que ele fique reiniciando ainda. O que eu fiz foi ao contrário. Foi do DDR3 pro DDR2. Do DDR2 pro 3 eu não fiz. Mas, como suportou de um pro outro, que não tem mais o pino, né? O DDR1 tinha pino. DDR2 já não tem mais. Alguns vinha com pino, porque era a passagem, né? Do DDR1 pro DDR2. Já era uma mutação, né, para um Windows para outro. Mas eles suportam porque não tem pino, mas tem eles esquenta e pode ficar reiniciando. Então, preste atenção aí quando você trocar a memória, processador e essas coisas, né? É bom você saber, porque aí você sabe como é que funciona. DDR3 já são 64 bits. Se você pôr menos, vai reconhecer 3 GB apenas, dependendo do computador. E aí, essas memórias aqui, tá? Às vezes não reconhece. Só reconhece 4 GB. Porque elas são diferentes. Essa outra aqui nem marca tem, mas eu peguei no computador da Sempre Toshiba. Então é mais ou menos, né? Então, quando eu ligo e não reconhece, eu tenho que desligar, retirar a memória menor. Reconhece os 4 GB. Aí eu ligo, né? Reconhece os 4 GB, depois eu desligo para reconhecer os outros 4. Então, DDR4 também tem seus erros, tá? Então, DDR3 também tem seus erros, tá? De memória, por não reconhecer uma e outra, quando é diferente. Quando é igual, pode acontecer. Quando for igual os pentes de memória. Como eu já tinha um de 4 GB, eu comprei só mais um, que tá um pouco caro ainda. E aí, por sorte, funcionou uma e a outra. Mas eu não recomendo fazer assim, né? Porque força um pouco a memória. Aqui é do lado do meu irmão, 2 GB. E aí eu tenho que pôr um dessa marca. E que seja esse aqui, 666. Ou 64U. Essa numeração aqui, ó. Se eu estiver aí, ou uma de 1 GB já resolve para ele. Por quê? Para rodar jogos da internet, você vai precisar do DDR3 ou um DDR2 bom. E aí roda aqueles jogos de ping, SPF,
E o que os jovens jogam hoje em dia, né? E aí fica travando, porque a máquina não suporta mais a tecnologia da internet. Por isso que o pessoal joga fora essas máquinas, porque fica reiniciando, trava a memória. Eu já expliquei ali que tem que pôr os outros 4 pinos, porque senão começa a dar defeito na memória. Tem um monte de vídeo no canal aí. Antigamente, que era só um DDR1, era mais fácil. Hoje em dia já é mais difícil porque tem tipos de fonte, a fonte não é compatível tanto com a máquina, ou trava, tem que pôr um pouco maior, tem que pôr um pouco menor. A fonte é mais atual, com mais antiga e às vezes não liga, esquenta demais. Então a fonte de computador varia, mas tem a sua fonte de computador correta para cada computador. Quando está esquentando demais, você baixa um pouco a voltagem. Ou, se estiver esquentando ainda, você troca por uma outra marca, uma outra fonte, ou a mesma fonte, da mesma amperagem, que aí dura mais o computador. E não usar tanto assim, 10, 12 horas por dia o computador, né? Por isso que você tem que uns 2 ou 3. São de ferro velhos, tá? Só os de cima que não. Foi com o tempo que eu consegui, tá? Não foi assim, eu fui no ferro velho e achei tudo funcionando. Porque ferro velho só tem tranqueira e lixo. Mas aí você aproveita a memória, o drive muitas vezes está funcionando, processadores, telas também. Alguns teclados comprados, outros do ferro velho também. Que lá era meu, branco. Aquela placa tá ótima, ele só esquenta e fica reinicia às vezes. Às vezes. Aí eu dei uma arrumada, coloquei a fonte e tá beleza. Porém a fonte tá menor, tá vendo, né? Não é o dele. Aí eu uso HDs externo. HD de dentro do computador, mas eu uso de, né? E aqui tá a placa DDR3. Os jogos de 10, 15 GB, 20, precisa de uma placa melhor. É de 1 GB esse, tem de 2 GB. Então aqui espero vocês terem entendido sobre o computador, sobre a fonte, que a fonte também esquenta o HD e pode estar dando problema e às vezes não é o computador. Você pode usar o computador DDR2 para pôr HD e arquivos. E aí você usa para transferir arquivos. É sempre bom você ter 1 ou 2 a mais aí, 5, 6 a mais. Hoje em dia, e algumas fontes, tá? Eu tenho fonte ali de algumas amperagens. E aí você vai entendendo cada vez mais como é que funciona, como é que é. É um pouco complicado, mas depois que aprende, fica beleza. Das fontes de computador eu me enrolo até hoje. Será que tá certo? Será que vai esquentar? Não vai? É bom pro HD? Não é? Eu posso pôr mais HD, uma placa de vídeo. Placa de vídeo, quando você usa muito computador, e o computador já é bom, às vezes não compensa não, tá? Quando é DDR2. DDR3 sim, você coloca porque aí você vai usar. DDR2 depende da máquina, tá? Você colocar placa de vídeo ou não. Memória tem que ter um pouco mais, é claro, que senão dá alguma zica aí. Tem que ter uns 3, 4 GB para pôr placa de vídeo para ficar beleza, né? E um processador legal. Então, é isso aí. Vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui.